Oi, Tudo tudo certo? bom, Mari? Tudo bem, Obrigada. e você? Tudo bem, e você? Como é que estamos aí Tudo de bem. quarentena? Vamos bem, aguentando aqui, né? O isolamento com os gatinhos, com a casinha, é assim. Que legal. Tenho visto que você tem um jardim tão bonito, interessante aí nas suas É a postagens. minha paz. Se eu não tivesse esse jardim aqui, eu acho que eu tava meio maluca. São as Aqui eu nossas tenho um vidas. verdinho. Ah, que legal. Então, primeiro eu quero te agradecer por ter aceito o desafio aí, né? Que não, eu sei que às vezes para algumas pessoas é difícil encarar um vídeo assim ao vivo, né? Não é para qualquer pessoa, não. Então, assim, muito obrigada por entrar nessa comigo e a gente está aqui para ter uma conversa, na realidade, e tentar passar um pouco dessa experiência que você tem, né, no Congresso Nacional. Acho que 14 anos já é uma boa estrada que a gente pode dizer assim, olha, o nosso Congresso, nosso Poder Legislativo age assim, tem um comportamento dessa forma. E acho que é nesse sentido que a gente vai levar essa nossa conversa, né? Mas me fala um pouco da tua chegada no Congresso. Como é que foi isso? Você parece ser tão novinha para estar ali no meio daquelas pessoas bem mais experientes. Me conta. Obrigada pelo convite. É um prazer. É uma novidade na minha vida, na verdade. A pandemia trouxe essas coisas que a gente nunca fez, né? Então, eu fui convidada para falar de medidas provisórias para um grupo que trabalha com margem de consignado, que queriam entender sobre uma MP que estava falando sobre isso. As palestras que eu já dei nas universidades, fiz online também, que eu achava que era inviável, e também Uhum. online, que é uma experiência nova para mim, mas que surgiu com a pandemia. Então, eu É. estou agora lidando com essa novidade, né? Com essa vida de lives, É digamos esse novo assim. normal, né, que a gente vai ter que conviver agora, não tem mais retorno. Eu tenho eu sou ainda implicante com essa história do novo normal, porque eu não acho nada normal e eu ainda fico brigando com esse termo, sabe? Falando não é normal, não pode ser normal isso, né? Mas, de toda maneira, minha trajetória. Obrigado pelo novinho. Aliás, eu não sei por que a gente fala obrigado pelo novinho. Também não acho obrigado. Eu estava falando com amigas outro dia que eu não voltaria, eu não me trocaria para Mariana de 19 anos. Eu também Hoje eu não, tenho olha, 34, eu mesmo entrei lá, eu tinha. Aí, experiência, tá vendo? a experiência ajuda muito. Eu entrei lá com 34, com 20 anos, eu tô com 34 agora. E é aquilo, né? Eu cheia de cabelos brancos e eu decidi na pandemia que eu vou assumir. Que aí não fechou o salão, fechou tudo. E aí eu parei de pintar o cabelo e agora eu tô convivendo com eles numa boa. Então eu falei também vou assumir os cabelos brancos. Então eu não sou tão nova quanto pareço. Mas Então, de toda a como é história que é isso. então, né? Você chegou com 20 anos lá e você já foi para trabalhar em que temática especificamente, já que você deve ter uma divisão de tarefas, né, nos ambientes que acompanham assim os senadores e acompanham essas discussões todas, né? A minha trajetória começou, na verdade, com a Alessandra Garcia, que é colega de trabalho até hoje e virou minha amiga e irmã. E Legal. eu estudava com relações internacionais, ela era minha colega de faculdade, não éramos do mesmo semestre, mas a gente era amiga de faculdade e foi através dela que eu comecei e também tive a oportunidade de ingressar no Senado, né? Também com a Socorro, que conhecia minha mãe, que trabalhava lá há muito tempo já. Então tem uma história que é muito mais familiar e amiga, que começou com uma oportunidade para uma jovem que estava na faculdade. E eu comecei sendo assistente da assessoria, né? Então, eu fui fazer um trabalho no início, eu fazia um trabalho que estava mais voltado ao atendimento das demandas das prefeituras e dos estados, que através do mandato da parlamentar, na época, eu trabalhava com a senadora Uhum. Ideli Salvati, né? Certo. E fui trabalhar nessa área de assistente da Lê. Então, eu comecei sendo assistente de assessora, então, por exemplo, eu fiz ofício, né? Eu Uhum. fazia trabalho que era junto com o executivo, que era o trabalho linkado do gabinete com as agendas nos ministérios. Eu fiz agenda, eu fiz secretaria, telefonista, eu fiz muitas tarefas,
ao longo desses 14 anos, até virar e estar hoje, já há algum tempo, com a assessoria, hoje, das medidas provisórias, especificamente, já tenho 6 anos só com medida provisória. Então, tem uma Que bom ter trajetória. essa experiência. Acho que isso é interessante porque facilita o trabalho, né? Porque quem trabalha com medida provisória deve ter, assim, ter que falar com muitos assessores, muitos colegas, e aí você entende melhor o fluxo desse processo todo, né? Me fala um pouco o que é realmente uma medida provisória e quais são os passos que esse instrumento percorre, né? E que a gente fica perguntando o que isso tem a ver com a minha vida, né? O que é medida provisória? Explica um pouco para a gente e tenta assim passar como você achar melhor, como que isso influencia realmente na nossa vida, né? Eu particularmente acho que a medida provisória é um entulho que a gente trouxe da ditadura. Claro que é uma comparação muito séria, e aí a redemocratização colocou limites nesse instituto, mas, querendo ou não, é um instrumento que foi usado sempre pelo executivo para dar a ele uma licença para legislar. Então, a mãe da medida provisória é o decreto-lei, que dentro do regime militar era o zero e vezeiro desse tipo de instrumento para poder fazer valer a sua vontade sobre o legislativo. Então, nós ainda tínhamos um regime autoritário em voga, ainda tínhamos um instrumento que normalizava esse autoritarismo. E o processo de fazer a medida provisória, mantê-la dentro do Congresso com a ideia da Constituinte, é interessante de ver, porque é importante que exista esse mecanismo, que o Executivo tenha alguma maneira de resolver uma situação como agora. Vivemos uma pandemia, precisamos mudar algumas coisas de maneira urgentíssima. Eu já ia te perguntar uma coisa. Quando que o Poder Executivo pode, né, apresentar ao Congresso, no caso seria a Câmara, eu acho, né? Qual é o momento e quais são os pressupostos para ele utilizar esse instrumento? Então, como eu havia falado, o que aconteceu com a redemocratização foi dizer que a medida provisória seria feita com casos de relevância e urgência. No texto, isso foi mudando, tá? Mas, assim, numa excepcionalidade, o executivo pode fazer. O texto mudou bastante e hoje nós temos limitações sobre o que não pode fazer, sobre o que não pode versar uma medida provisória. Direitos políticos, por exemplo, né? Imagina que, de repente, o executivo decida, numa medida provisória, cassar direitos políticos. Então, foi feito um rol de vedação aquilo que não pode ser feito pelo executivo, mas, de maneira geral, deu ao seu executivo a liberdade de que, numa situação extrema, uma situação de calamidade pública, casos como Brumadinho, casos, agora a gente está muito claro que tem uma pandemia, mas Brumadinho, Mariana, uma série de situações em que você pode e deve agir de maneira rápida para resolver uma questão que está premente. E esse é um instrumento importante que precisou se manter. Então, essa é a lógica que mantém a medida provisória. O que aconteceu ao longo dos anos é que ela se tornou tão usual e tão frequente que a discussão sobre se ela é relevante ou urgente já levantou tantas questões e debates dentro do Congresso quanto no Judiciário, e o Judiciário decidiu colocar-se da seguinte maneira: olha, se o Executivo julga que é relevante e urgente, e se o Congresso aprova, considerando que é relevante e urgente, não é o Judiciário que vai dizer que não é. Então, existe um patamar que é o Executivo, quando lança uma medida provisória, ele tem uma exposição de motivos, ele se justifica. Né? O Ministério que está envolvido com aquela medida provisória se explica, diz por que precisa dela. Quando vai ao Congresso, ele não manda para a Câmara em si, mas a gente tem essa ideia de que é na Câmara porque a casa é iniciadora. Eu já ia te perguntar, porque a infração não, e assim, o caminho percorrido primeiro chega na Câmara, né? Pelo menos o que a gente observa, né? Não, então, a verdade é, o Congresso Nacional recebe a medida provisória, o Congresso, as duas casas. A Câmara é a casa iniciadora das matérias de origem do Executivo. Tudo que se origina no Executivo começa pela Câmara dos Deputados. Mas quem delibera sobre a medida provisória primeiro é a comissão mista de deputados e senadores.
Uma comissão Ou mista é que seja, emite um constituir parecer. uma comissão mista para poder analisar a medida provisória e essa comissão, como é que ela se constitui? É paritário, é de acordo com as forças representativas dos partidos? Como é que se constitui para começar esse debate? A comissão mista está prevista dentro do regimento e está também na Constituição, né? Que uma comissão mista vai emitir um parecer sobre a medida provisória. E Certo. depois é que ela vai para a Câmara e, na sequência, ela vai para o Senado. E se o Senado alterar, ela volta para a Câmara, porque é a casa iniciadora que dá a palavra final. Mas a comissão mista é feita como? É paritária, você tem 12 parlamentares da Câmara, 12 do Senado e mais uma vaga de rodízio para alcançar a proporcionalidade, ou seja, ocupam as vagas os partidos que têm mais cadeiras e sempre tem uma 13ª vaga que fica ali para o partido que não alcança a proporcionalidade, que é em rodízio. Então, de tempos em tempos, vai alcançar aqueles parlamentares que não têm cadeiras suficientes para ocupar vagas e que eles vão sendo rotativos. Não é uma comissão fixa como a comissão mista de orçamento, por exemplo. A comissão mista de orçamento tem o mesmo número de membros, mas os mesmos parlamentares durante toda uma presidência, uma legislatura de comissão mista de orçamento. No caso, Olha aqui, Mária. A Maria Isabel está dizendo que você é a nossa mestra. Ela é uma querida. Oi, Isa. Lulu também. Obrigada. A comissão mista, ela é feita para cada medida provisória. Ela não é uma comissão fixa. Então, a cada medida provisória que é editada, existe uma comissão mista para analisá-la, especificamente para ela. Então, hoje a gente não tem esse volume porque estamos com um sistema remoto de votação, mas do contrário, teríamos mais de 50 comissões. Cada medida provisória tem um relator, cada medida provisória tem um presidente da comissão, né? Então, para cada uma, existe uma comissão que nasce. Em 48 horas que ela é editada, o presidente do Congresso designa membros, exceto se os líderes fizerem isso antes. Os líderes dos partidos indicam os nomes dos parlamentares que eles colocam para a comissão. O presidente do Congresso faz isso. Você acabou de falar em torno de quanto seriam mais uns 48, 49 comissões? Não, seriam mais. 56. Mas isso não é um número muito elevado, né, termos tanta medida provisória no Congresso? Isso não caracteriza um executivo também legislando? Então, essa é a discussão sobre o Instituto da Medida Provisória. Depois que passou-se a usar de uma maneira tão costumeira para falar de temas tão diversos, mesmo que não fosse uma situação extrema de relevância e urgência, e isso foi aceito, governo após governo, ficou normalizado, né? Então, assim, nós temos ao longo dos anos aí uma média de 48 medidas provisórias por ano, em média. Por que o Brasil tem tanto de urgência e relevância assim, que não pode ser tratado em lei, né? Realmente, é um número que se deve estudar. Eu acho que talvez seja por isso que você decidiu estudar um pouco mais e fazer o seu mestrado nisso, né? Eu também já soube que você está aprofundando não só do ponto de vista da experiência, mas teoricamente também. Você pode falar um pouco desse seu trabalho para a gente? Claro, claro. Eu acabei todo o processo, né? Você falou que o presidente toma a decisão, informa ao Congresso, manda o Congresso, né, constitui a comissão mista, tem o debate, a proporcionalidade das forças representativas dos partidos, tem discussão, tem votação, né? E daí depois, assim, tenta ir falando do teu trabalho um pouco também, mas assim, continuando essa linha do tempo, vamos chamar assim, dessa medida provisória que passa pelo Congresso e é analisada. Sim, sim. Então, o que acontece? O que eu decidi analisar, tem muitos estudos já sobre medidas provisórias no Brasil, justamente por esse volume. Certo, é estranho. A ciência política é explicável, a gente consegue entender. Faz diferença, porque você tem uma lei estreando no mundo jurídico, no máximo em 4 meses, porque a medida provisória vale por 120 dias. 60 dias prorrogáveis por mais 60 dias.
Então, em 120 dias, em 4 meses, um projeto futuro de lei, quando é enviado por medida provisória, depois de 4 meses ele pode muito bem ter virado uma lei pelo Congresso Nacional. Quando o Congresso aprova uma medida provisória, vira um projeto de lei de conversão, ele converte a medida numa lei. O presidente vai sancionar e pode vetar ou não aquele projeto de lei que sai do Congresso. Os congressistas fazem emendas, alteram o texto que vem do Executivo. Então, tanto do Executivo quanto no Legislativo, existe aqui um interesse, porque é uma lei que vai ser aprovada rápido. Qualquer outra lei, exceção de emendas constitucionais, por exemplo, levam muitos anos, às vezes, até de legislaturas, e o autor do projeto de lei já até saiu do mandato e aquele projeto de lei dele não foi aprovado. Então, a medida provisória, ela é o que a gente chamaria de fast track. É um caminho curto para virar uma lei, né? Então, é fácil, mais rápido. Ela é urgente, ela tranca a pauta de votações. Então, esse é outro termo que a gente... Desculpa, mas é que esse é outro termo que a gente escuta muito, né? A pauta do Congresso está trancada, né? E assim, que poder tem, então, um MP, né? Porque você, literalmente, para os trabalhos normais, né, do Senado, exato, e aí você vai discutir as medidas provisórias, né? Então, qual é, nesse caso, quando você tranca a pauta, como você faz para que ocorra a votação logo, qual é o processo depois disso? E a gente escuta também, Mário, outra coisa. O presidente vetou, o presidente não aceita o que o Congresso fez, né? E são coisas que a gente ouve. O que significa isso para nós entendermos melhor? Então, o que acontece com a medida provisória, que essa história de trancamento de pauta é isso. Como ela é uma medida urgente, tem muita relevância, precisa ser votada. Se em 120 dias ela não for votada, ela é considerada rejeitada, mesmo que seja tacitamente. Não votou pela rejeição, mas se em 120 dias não aprovou, é porque ela está rejeitada, ela caiu. É o que a gente chama de caducidade, né? A MP caducou, a MP cai. Depois de 120 dias ela deixa de valer. Mas até aqui, ela, para ser votada e tentar se garantir, em 45 dias que ela existe, ela tranca a pauta. Ou seja, a partir do momento que ela chegar lá no plenário do Senado, ela já passou de 45 dias, ela já chega trancando a pauta. Não se vota outra coisa antes de votar a medida provisória, com algumas exceções. Né? Em 2009, quando o Temer foi presidente da Câmara, ele fez um novo entendimento, falando, não é tranca tudo totalmente, tranca tudo aquilo que pode ser tratado dentro de medida provisória. O que não pode ser feito via medida provisória, não pode ser trancado por uma medida provisória. Essa lógica foi uma boa observação do presidente, então, né? Foi ótima. Na época, o governo Lula questionou. O governo... Ele é professor de direito constitucional, né? Também não foi parlamentar. Ele tem falas dele na Constituinte, porque ele também foi constituinte, ele dizendo: gente, nós estamos mantendo aqui o decreto-lei, só estamos dando outro nome. Medida provisória aqui, a gente só está trocando de nome. Vejam bem, cuidado. Ele tem esta fala dele. Que alerta, que alerta. Então, ele sabia o que ele estava falando. Essa solução chamou-se Solução Temer, ficou famosa. Então, tranca a pauta, mas não tudo, mas tranca boa parte, né? Muitas coisas. A emenda constitucional não pode ser tratada via medida provisória. Lei complementar não pode ser via medida provisória. Então, estas não são impedidas de serem votadas se tiver MP na pauta. Mas hoje em dia isso já foi tanto volume de medida provisória que podia reeditar. Ou seja, tinha uma MP, ela ia cair, o governo mandava outra antes dela cair, e mandava outra, e mandava outra. Então, até 2001, a gente teve até 2001 umas 6.000 medidas provisórias. De 88 até 2001, mais de 6.000 medidas provisórias. E você no seu trabalho, está tratando especificamente também nesse processo da linha histórica a partir da Constituição de 88, ou qual é a delimitação do teu trabalho?
Não, então, meu trabalho é a partir de 2001, quando a Emenda Constitucional 32 foi lá e estabeleceu limites para as medidas provisórias. Até então, não se tinha nem sobre o que podia ser medida provisória, sobre qualquer tema poderia. Ó, a Tânia vendo a gente, Pois é, eu já ia querida. falar. Tânia, tudo bom? Prazer tê-la aqui conosco. Um beijo. Tânia é a doutora. É, nossa E advogada. nossa mestra também. Então, assim, em 2001, o que aconteceu foi, vamos colocar limites nesse instituto, porque o texto da Constituição de 88 era assim, o presidente pode fazer medida provisória, ponto. Em linhas Uhum. gerais, era isso. Em 2001, isso foi desdobrado em 12 parágrafos. Pode fazer medida provisória desde que seja relevante e urgente, pode fazer, mas não pode fazer sobre isso e aquilo outro. Tem que ser com comissão mista, tem que ter nos 30 dias, 60 dias. Tudo mudou. Mudou todo o mecanismo. Impediu-se principalmente a reedição da MP, ou seja, o presidente mandava. Se o Congresso não votasse, ele não poderia mandar de novo até que desse uma outra sessão legislativa, ou seja, só daqui a um ano ele poderia Mano, mandar novamente. Né? Então, antes não tinha isso explícito e expresso. Então, o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, foi um dos que mais reeditou medidas provisórias. O do Plano Real, por exemplo, foi feita mais de 88 vezes. Né? Tiveram reedições da medida provisória do Plano Real mais de 88 vezes. Então, era algo que realmente impedia o Congresso de funcionar. As regras mudam em 2001. ou seja, é realmente o executivo legislando, tentando interferir no poder legislativo, né? Parece que é uma marca significativa, né, durante um bom tempo, a utilização das medidas provisórias. Mas, assim, por outro lado, a gente observa que o Congresso também tem deixado a desejar no que se refere a fazer as leis necessárias para tratar de assuntos que são também urgentes e relevantes, né, para a sociedade. Como tem se comportado, na sua análise, as bancadas dos partidos quando chegam a essas medidas provisórias? O que eu tenho notado é o seguinte: mudou com algumas mudanças, além de 2001, que foi uma emenda constitucional, que veio de um projeto que, inclusive, o Espiridião Amin, que agora é senador novamente, mas à época foi um dos autores, tinham a intenção de fazer esse controle com o executivo, tentar amarrar um pouco ali as mãos do executivo, mas também amarrou um pouco as próprias mãos. Porque tem uma coisa que a gente não olha, nem a assessoria, nem o Congresso de maneira geral. O que o texto da Constituição em 88 falava sobre a medida provisória que fosse rejeitada pelos congressistas? Olha, o Congresso vai analisar a MP em 30 dias, esse era o prazo original. Em 30 dias o Congresso vai analisar. Se não analisou em 30 dias, aí ela cai. E aí ela foi rejeitada. E o Congresso fará um decreto legislativo para dizer como ficam as relações jurídicas daquilo que foi mexido pela medida provisória. Só que em 2001, o texto mudou. O texto tornou-se o seguinte: o Congresso vai ter 120 dias, vai ter 60 prorrogáveis por mais 60, ou seja, o Executivo ganhou tempo. O Executivo tinha menos tempo, o Executivo ganhou tempo. Né? Parece que você está limitando o Executivo, mas é aquele fala, eu te dou um pouco de cá, você me dá um pouco de lá. Então, eu não posso fazer sobre qualquer coisa. Eu não passo sobre qualquer tema, mas também não vai ser só 30 dias. Vocês vão me dar um pouco mais aqui. Então foi essa historinha. Aí o executivo falou: então tá. Então tranca a pauta. Não tinha trancamento de pauta. Isso veio em 2001. Vai trancar, medida provisória tranca a pauta. Isso não existia. Né? Era o executivo também tentando se colocar. Como que o executivo se coloca? Através dos parlamentares de base de apoio ao governo. Então, em 2001 também existiu isso. O próprio legislativo fez essa consonância. Eles entenderam que o decreto legislativo que o Congresso deveria fazer para regular as relações das medidas provisórias tinha que ser feito também com prazo de 60 dias. O texto de 88 não falava de prazo algum. O Congresso fará o decreto, ponto. Aí, em 2001, falou, não, o Congresso vai fazer o decreto, mas em 60 dias. Se o Congresso não fizer o decreto, aquilo que a MP decidir está decidido. Ou seja, mesmo que a MP caia, e elas caem,
O que ela decidiu durante aqueles 4 meses em que ela esteve em vigor fica valendo, mesmo que ela tenha caído, porque não pode ter vazio no mundo jurídico. E o Congresso não faz o decreto legislativo. Então, a minha Então, essa tese é de outra etapa, mestrado é então, né, isso, importante do processo das MPs. Interessante essa isso. etapa. E o Congresso, assim, o Congresso, a mesa do Congresso é que faz o decreto, né? Não, O decreto legislativo. Como é que é, então, não. essa O etapa? processo é assim: o relator, como a medida provisória tem uma comissão mista Certo. própria, ela ganha um presidente, ela ganha um relator, na comissão tem um presidente, tem um relator e tudo mais. Aí acabou os 120 dias daquela MP. O que acontece? Tem 15 dias para o relator apresentar o projeto de decreto legislativo. Se Ah, ele não apresentar em 15 dias, aí o parlamentar ou da Câmara ou do Senado pode apresentar o projeto de decreto legislativo por qualquer parlamentar. Ele apresenta a mesa leva para a comissão mista é chamada para aqueles parlamentares debaterem aquele projeto de decreto legislativo, aprovarem e tal. E depois é que isso volta para o plenário da Câmara e depois para o plenário do Senado. Em 60 dias, acaba que nunca aconteceu. No fim então, das porque só contas, falando isso, eu fico aqui imaginando, né? Digo, gente do céu, reunir, marcar as sessões, debater, sempre é muito polêmico, porque ali é a casa do debate, né? Como é que você faz uma coisa tão importante e não tem debate, né? Imagina todas as forças políticas debatendo e tentando chegar a acordo, porque, assim, as nossas leis, se não for por acordo, não vai muito longe, né? Então, assim, elas não conseguem chegar ao objetivo. Então, eu fico aqui realmente pensando o trabalho que é. Mas quando a casa, assim, essa etapa, ok, caiu, né, não ocorreu, passaram-se os 120 dias, né? E aí, quando ocorre a aceitação, né, pelas duas casas, da MP, Congresso, como que ela passa a valer como lei? Qual é o procedimento? tá. Antes da gente falar disso, eu vou voltar um pouco só ainda sobre a Sim, história do desculpa se eu decreto. Não, imagina. É só porque assim, eu tenho muita preocupação com isso, porque eu fui percebendo. Claro que a gente no nosso dia percebe que isso não acontece, mas quando a gente vai olhar os dados, se debruçar e cobrir ano a ano, a gente vai vendo que nesses últimos 18 anos, de 2001 até 2019, o Congresso derrubou 188 medidas provisórias. Não é pouca coisa. 188. Ele fez 23 projetos de decreto legislativo apenas. Nossa, tão pouco. Apenas. Sabe quantos foram aprovados? Dois. Dois. E como, Apenas. e como fica a situação? E aí, todas essas outras medidas provisórias que caíram, as relações jurídicas, segundo diz a Constituição, ficam vigorando, mantidas pela medida provisória. Ou seja, aquilo que a MP disse que era, durante aqueles 4 meses, continua sendo. Ah, depois que a MP caiu, não é mais, tudo bem. Mas pensa comigo as situações, falando das consequências para a vida prática nossa, dos brasileiros, que é a seguinte: carência do INSS. Fiz um pente fino do INSS e decido que agora você vai ter que esperar tantos meses para conseguir o seu auxílio. A sua carência aumentou, algo do tipo. A medida Sim. provisória alterou a regra. Aí eu vou lá até o INSS, pedir o meu auxílio e falar: olha, hoje aqui em vigor a lei é a MP. A MP suspende o que existia e é ela que fica valendo. Então, segundo a MP, você vai ter que esperar aqui 3 meses para poder pedir. E aí a MP continuou valendo durante aqueles 4 meses, 120 dias. Então, o meu fato gerador, ou seja, o meu pedido, foi durante aquele tempo em que a MP estava vigorando. E aí eu estou regida por essa MP. Aí amanhã você que foi pedir o seu auxílio e a MP caiu, você está na minha frente. Você voltou até aquela lei anterior mais benéfica. Mas eu fiquei prejudicada para sempre, porque lá atrás o meu pedido foi feito numa época em que a MP vigorava. E como não veio um decreto depois
dizendo que isso não está mais valendo, o INSS entende que fala, olha, desculpa, o seu acidente de trabalho aconteceu na época que a MP valia. E naquela época, você tinha que esperar 3 meses para pedir o auxílio. Ou seja, dançou. Ele vai ter que procurar o judiciário por conta própria, vai ter que pedir para rever o caso dele em outras instâncias sozinho, porque o decreto legislativo não veio. Se o Congresso tivesse feito um decreto, nem que fosse para dizer, olha, está valendo assim, assim, ou não está valendo mais, aí eles teriam alguma base. Mas o jurídico do INSS fala, eu vou olhar o que eu tenho é que a MP está valendo. Isso que diz a nossa Constituição. E isso é muito sério. Isso tem consequências em vários outros lugares, porque aí o que uma medida deveria ser provisória, ela se torna permanente. Para aqueles casos em que você foi afetado por ela naquela época, naquelas condições. Se você quiser um exemplo mais recente, 2019, 2018, nós tivemos a eleição, Bolsonaro entrou no poder em 2019. No finalzinho de 2019, Bolsonaro fez uma medida provisória mudando as regras da meia entrada e mudando a história da carteira estudantil. Com essa disputa, a UNE, a UBS, que são as entidades que fazem as carteirinhas e que recolhem com a história das carteirinhas, elas se financiam através disso. O discurso do ministro da Educação na época, do Weintraub, era vai acabar com essa história de financiar essas entidades que só divulgam o socialismo. O presidente falou também dentro do dia em que ele lançou a medida provisória na cerimônia do Palácio do Planalto, ele falou que isso era para acabar com essa doutrinação. E aí foi feita uma carteira estudantil digitalizada, de graça, para os estudantes, a custos do governo, o governo que ia bancar, e você fazia pela internet sua carteirinha estudantil. Qual é o prazo de validade de carteira estudantil? Enquanto o aluno está matriculado na entidade, em qualquer que seja ela, de estudo, da pós-graduação, da graduação. A MP caiu. E o que aconteceu? As carteirinhas estão inválidas porque a MP caiu? Não. Todas as carteiras estudantis que foram feitas enquanto a MP estava em vigor estão válidas. E tem muita gente que fez a carteirinha estudantil, não pagou, obviamente, porque era gratuito para o governo, que bancou. O governo gastou milhões em publicidade, inclusive, para isso. O Congresso achou um absurdo, derrubou no sentido de que não votou. O Congresso deixou a MP cair. E o que acontece é que os estudantes mantêm essa carteirinha, as entidades estudantis ficaram sem recolhimento e ficarão sem até que venha um novo pedido. Então, agora acho que foram 400 mil carteirinhas estudantis que foram feitas durante a época que a MP vigorou e estão em validade plena. Se o Congresso tivesse feito um decreto legislativo tentando dizer, olha, não vale só durante aqueles 4 meses, vale só pelos próximos 6 meses, vale só para o próximo ano, aí ia ter que se regrar pelo decreto legislativo. Mas em não vindo um decreto, é a MP. Então, é muito sério. Você está falando de uma situação e, assim, atinge tanta gente, né? Tanta gente que precisa de coisas que são colocadas, né, através das MPs. Como que a sociedade reage? Porque assim, eu fico pensando que o Congresso deve ter alguma forma e as pessoas devem procurar seus parlamentares. Eu fico aqui imaginando como que a sociedade vai reagindo a esse comportamento, né? Comportamento que, de certa forma, compromete a vida, né, de milhões de pessoas. Como você vê... No meu entendimento, a comissão mista era o lugar, e é o lugar, mais aberto, no sentido da aproximação social. Porque você tem audiências públicas que acontecem nas comissões mistas para debaterem as medidas provisórias. É nessa hora que tem possibilidade de ouvir a sociedade, de convidar as entidades que estão afeitas, enfim, qualquer entidade, organização, ministério, seja governamental ou fora, que queira discutir a medida provisória, tem um espaço dentro da comissão mista para poder apresentar, para poder se manifestar. A gente viu inúmeras vezes que vieram entidades, a FUNAI, por exemplo, uma medida provisória que tirava a FUNAI
do Ministério do Meio Ambiente deixava a FUNAI com a agricultura, tirava ela da justiça e jogava ela na mão da agricultura, era uma questão super séria de política de disputa absoluta, teve mobilização imensa dentro das comissões e a FUNAI voltou para onde ela era. Claro que também teve uma ação no Supremo Tribunal Federal, mas na votação da comissão mista, já ali tinha perdido. Tanto o governo perdeu, queria levar a FUNAI para o Ministério da Agricultura e não passou. O texto que o governo mandou foi alterado na comissão mista. Né? O CARF também, que a gente falava do COAF, do CARF, também sairiam da economia e iriam para o Ministério da Justiça, para o Moro. Né? Então, era uma época de disputa. Então, foi nesse embate dentro da comissão mista que as coisas foram mudando. Então, se a sociedade... Primeiro porque o termo é difícil, né? Pode dizer que a... Eu estou vendo aqui o nosso querido senador Aníbal Diniz falando, a medida provisória pode ter consequências permanentes. Pois é, esse é o título da minha tese, é medidas provisórias, efeitos permanentes. Porque justamente isso. Eu acho que esse tema que você trata é extrema relevância, eu acho que é importante buscar outras formas também de divulgar esse seu trabalho, porque quando eu tive conhecimento dele, eu fiquei super interessada, né, porque tem toda uma implicação social, jurídica, né, tem muita que mexe com a vida das pessoas e com o ordenamento jurídico, né? Como ficam essas pessoas que deixam de ganhar, às vezes, muitas vezes, as empresas, vamos falar, né, de uma situação que a gente está vivendo agora, muita gente perdendo o emprego e tal, às vezes, se uma medida provisória vem para prejudicar, vamos dizer assim, né, na concepção dos pequenos empresários e tal, como que eles vão reagir? Qual é a porta de entrada deles, né? Você acabou de responder que né, quando está normal, né, no Congresso, sem ser essa situação de pandemia, você tem a comissão mista, você tem a possibilidade de solicitar para os parlamentares audiências públicas, né? E nessa situação de pandemia, como é que tem sido feita essa discussão, essa pressão da sociedade? Eu acho que está muito prejudicada. Minha opinião é que a participação da sociedade está muito prejudicada. O Congresso está funcionando, o que é importantíssimo, porque seria muito ruim nós vivermos um Congresso fechado, dentro de uma democracia, por conta da pandemia, o Congresso não conseguir trabalhar, porque imagina, você sabe quantas milhões de pessoas passam pelo Congresso diariamente, Brasília do tamanho que é, ali um foco de distribuição do vírus que seria insustentável para a cidade. Então não pode, Brasília realmente não comporta. Só que um Congresso fechado seria um dano irreversível na democracia. Então o Congresso tinha que funcionar. E aí... O Executivo continuaria trabalhando, né? E o Executivo... tomaria decisões sem muitas ponderações por parte dos parlamentares, né? Exato. Então, eu faço esse apontamento porque, assim, dito isso, o Congresso resolveu de uma maneira o que deu para fazer. Vamos fazer um sistema de votação remota e não vamos ter comissões. Então, nenhuma comissão está funcionando. Nem a de medida provisória, nem a Comissão de Justiça, de Economia, nenhuma comissão funciona, né? Então, a gente teve que perder em alguma parte, e nisso eu acho que a sociedade perde, né? Perde muito, porque quando eu participei de uma discussão sobre essa história de aumento da margem consignável, aí tinha uma série de pessoas que trabalham com isso, né? Brasileiros cuja tarefa diária é trabalhar com a margem consignada, ganham comissão com isso. Eles estavam querendo entender como é que eles podiam influenciar os parlamentares. Né? Então, o que acontece é que eles não sabiam qual é o canal. Não tem um canal hoje, claro, para que os parlamentares recebam, consigam acolher isso, e as entidades e a organização da sociedade civil também está perdida, assim, falo com quem? Aí vão no Twitter, manda por e-mail. A Tânia está dizendo, as entidades da sociedade civil estão buscando um espaço de participação. O Congresso Nacional funcionar é importante, mas o formato precisa ser revisto. Ou seja, a gente precisa buscar urgentemente uma forma de conversar e de ter um novo diálogo com os nossos parlamentares, porque as coisas estão acontecendo, a gente achava que a pandemia ia durar, sei lá, 30 dias, 60 dias, nós estamos há mais de 100 dias, né? Então, assim, realmente essa observação da Tânia é bem pertinente, porque as medidas provisórias estão ocorrendo, né?
E não só as medidas, mas, por exemplo, quando você fala sobre como é que é essa história de vetar, né? Tanto as medidas provisórias como qualquer outro projeto de lei, o Congresso aprova, mas o presidente tem que sancionar para a lei inaugurar no mundo jurídico. Do contrário, enquanto ele não sanciona, ela não existe. Né? Ele precisa publicar, faz parte dos atos todos, né? Ele sancionar, ela ser publicada e etc. E ele tem 15 dias úteis para isso. Ele tem esperado até o último dia para daí ele assinar e ele fazer os vetos que ele quer, ou não fazê-lo. Depois de 15 dias, elas são consideradas sancionadas tacitamente. E aí ele não poderia mais fazer veto algum. Mas ele espera e acaba fazendo os vetos no último dia. Os vetos, o Congresso delibera também. O Congresso tem um tempo para isso. Qual é o tempo? O veto cai? Não. É que em 30 dias que o presidente manda o veto, o Congresso vai ter uma reunião do Congresso eventualmente, e aqueles vetos que já têm mais de 30 dias trancam a pauta, ou seja, tem que ser votados. E aí a gente não tem uma sessão do Congresso, até agora não teve, e já tem vetos importantes com relação ao auxílio, por exemplo. Né? Auxílio que foi feito para ampliação do auxílio, ampliação de limites do auxílio, tanto para estados quanto para os auxílio emergencial, para outras categorias, enfim, tinha outras categorias abarcadas que ele vetou, né? Aumento da margem do BPC, né? Que é da benefício da prestação continuada. Tudo isso tem veto, o Congresso gostaria de se reunir para derrubar o veto, ou seja, para ir contrário ao veto do presidente. Só que para isso nós precisamos reunir 41 votos de senadores dizendo não ao veto, e 257 deputados dizendo não ao veto. Então, é um número de maioria absoluta e muito sério de conseguir, só que o veto também tem uma dinâmica. Você tem que ter uma votação própria, tinha cédula, né? Na nossa vida pré-pandêmica, tinha uma organização de procedimento. Gente, olha quem quer participar da conversa. Não? Ele é a estrela das minhas lives. É um gatinho, lindo. A Marilene falando que o isolamento era uma medida provisória que o presidente ajudou a tornar permanente. Do jeito que tá, parece que o novo normal é isso aí. Pois é, e aí a gente tem vivido essas situações, né? Você tem a ideia, o número, mais assim, de quantas MPs já foram editadas nesse período aí de pandemia? Olha, eu acho que eu perdi as contas. A última conta que a Alessandra está aqui me assistindo, a Alessandra trabalha comigo nas medidas provisórias. O último número que eu tinha é minha mestre. Eu comecei sendo assistente da Alessandra, deixo bem claro isso. Ela me explorava, entendeu? Ela me explorava, eu tinha que pegar café para ela e tal. Tá registrado agora, né, Mari? Mentira, agora eu me vingo dela, eu mando ela fazer tabela do Excel que ela odeia, entendeu? Mas, só brincadeiras à parte aqui, hoje nós já temos 50 medidas provisórias lá na Câmara dos Deputados aguardando serem votadas. 50. Mais 4 no Senado, esperando, então já são 54. E aí temos aquelas que ainda precisam tem mais uma, seria 55, porque a Câmara tem que deliberar aí sobre a alteração que o Senado fez na 944. 56 com a 986. São 56 MPs. 56. Aí eu te digo, se elas caírem, se elas não forem votadas, e elas mudaram uma série de regras durante a pandemia, como é que vai ficar o mundo se não tem projeto de decreto legislativo dizendo algo a respeito delas? Elas vão ficar vigorando. Elas não vigoram no tempo para além. Mas... Eu acho que assim, não sei se eu posso estar enganada, mas assim, se eu não estivesse no Brasil e tal, e olhasse para o Brasil e dissesse, vou investir nesse país. Aí quando eu olho para uma realidade dessa, assim, no parlamento, no aspecto legal, eu acho que isso gera uma insegurança, né? Uma insegurança... É uma questão. O STF já foi chamado para enfrentar, mas numa DPF, né? E aí é um mecanismo que ainda não... Uma DPF ele concluiu, outra não. E foi engraçado porque o que aconteceu foi o seguinte, tem uma mudança que é muito séria de entendimento do texto, porque a gente tinha, o que acontecia com o decreto-lei na ditadura era assim,
Congresso tem 30 dias para aprovar. Se não aprovar, está aprovado. Quero dizer, se o Congresso em 30 dias não fizer o trabalho, está dado que é aprovado e ponto final. O que mudou na redemocratização com a Constituinte foi, se o Congresso em 60 dias não aceitar, ela está rejeitada, não é ela está aprovada. Se em 60 dias o Congresso não deliberar, ela caiu, ela está rejeitada, vitória da democracia. Em 2001, quando tem uma alteração, uma emenda constitucional, aí vem uma novidade. Além de serem 60, eram 120 dias da MP, ganhou mais tempo. E o decreto legislativo também teve uma consequência, que era, se não fizer o decreto, a MP fica em vigor. Exatamente, é o texto do decreto-lei. É o texto, só que, claro, é um decreto legislativo. Claro, é assim, fica sendo assim se o Congresso não fizer o seu trabalho. Ora, o Congresso também, por que quando eu conversei informalmente com senadores, pediam a mim, falando, mas esse prazo, né, será que esse prazo é adequado? Mas veja, tem que ter algum prazo, porque se não houver prazo, o Congresso não faz. Então, a gente também colocou, o próprio parlamentar se redireciona e se limita no sentido de a gente precisa botar um prazo para a gente mesmo, né? Uma regra de disciplinar para nós e uma consequência. Se nós não fizermos, a MP fica vigorando. E aí o que acontece é isso. Não é que a MP, é bom a gente falar isso, não é que a MP vai vigorar para sempre, ela está valendo até hoje. Não, mas durante aqueles 4 meses ela vale. E isso tem consequências muito sérias na vida para frente. Essa é a questão. Quando a gente olha lá em 2001, 2002, Fernando Henrique Cardoso fez uma medida provisória falando sobre rodovias. As rodovias que eram da União, ele ia passar para os estados. Olha, vai ficar com os estados, as rodovias que eram da União passam a ser dos estados. E com isso, o governo, a União vai dar verba para os estados. Era um socorro financeiro aos estados, na verdade, com essa história de vocês ficam com a rodovia, a responsabilidade, e a União está fazendo esse repasse aqui para vocês cuidarem da rodovia. A MP caiu. A MP caiu. Só que durante aqueles 4 meses, o que aconteceu? 15 estados foram lá e fizeram os termos de referência, pegando as estradas para si. Isso está valendo. A MP caiu, mas isso ficou valendo. Não teve decreto legislativo depois dizendo não está valendo. Uhum. Aí o Paraná, por exemplo, foi no tribunal e falou, não, gente, não quero não. A MP caiu. Devolve para a União isso aqui. Eu não quero isso aqui não. Ele falou, desculpa, não tem como você devolver. A União vai ter que... O governo faz outra lei, mas essa lei, o termo foi feito na época da medida provisória e ele está válido. Porque não teve nada superveniente trocando isso, ele ficou válido. E aí essa história se arrasta, e em 2003, quando Lula torna-se presidente, ele é cobrado pela BR-153, e ele fala, eu não sei o que fazer, sabe por quê? Não é da União. Foi dado para os estados, eu não posso agir, porque não é da União, está com os estados. E aí faço o que eu? A União não pode agir porque não é dela, e o estado não tem dinheiro para fazer a manutenção da BR porque está quebrado. E aí ele não teve decreto, e aí ele fez um decreto, e aí depois ele fez um projeto, e com a Dilma, no governo Dilma, essas estradas que tinham sido estadualizadas voltaram para a União. Então você teve um efeito muito além daqueles 4 meses em que a MP vigorou, percebe? Então, o fato que é gerado durante uma medida provisória, ele fica mantido. É como a carteirinha estudantil, contribuição sindical. Foi feito a regra de que a contribuição sindical não pode mandar mais, você não pode descontar em folha, né? Tem que mandar o boleto para casa da pessoa, a pessoa tem que assinar não sei o que lá. E com isso, durante 4 meses, não podiam fazer os descontos em folha. Os sindicatos entraram com várias ações em tudo quanto é lugar e tudo mais. E aí depois os sindicatos podiam voltar a fazer a cobrança. Depois que a MP caiu, eles podiam voltar a fazer a cobrança em folha. Mas durante aqueles 4 meses, vamos considerar quantos sindicatos deixaram de arrecadar. Se a gente for olhar... grandes, mas tem os sindicatos pequenos também, que precisam para pagar aluguel, né? Essas coisas, manter a infraestrutura
do trabalho sindical, né? Mas olha, assim, quando a gente para pensar as consequências, nossa, é muito sério isso, né? Eu não sei, do teu trabalho, você tem alguns apontamentos que são feitos, assim, para que a gente possa vislumbrar algo que poderia o legislativo tomar enquanto atitude para que você possa buscar um melhoramento dessa situação? Sei lá, eu não fui tão ousada. Né? Jurídico cabe nesse processo. Eu não fui tão ousada nesse sentido de sugerir. Eu, na verdade, aponto que nós temos um problema. Né? Hoje, a omissão do Poder Legislativo em fazer o decreto tem consequência. E aí, isso é uma coisa que precisa ser enfrentada pelo Legislativo e pelo Judiciário, porque o Judiciário já respondeu com 2 ADPFs. Uma ele não terminou de julgar ainda, né? Que é uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Quando aconteceu a primeira ADPF, foi medida provisória, que era aquela história de licenciamento para operação de porto seco. Aí a MP mudava a legislação aduaneira, de maneira que, para a gente entender tudo que é por MP, só tendo 2, 3 vidas e olhe lá. Então, assim, é muito tema de do alfinete ao foguete. A gente fica completamente... a relevância e a urgência para você, né? Algumas coisas eu acho que estão sendo desconsideradas mesmo. Nessa história, o que acontece? O problema da relevância e urgência, ele é que eu já te falei, muita gente já estudou sobre relevância e urgência, já falou sobre se era, se não era, só que isso já está dado, assim, o executivo diz que o legislativo diz que o judiciário falou, então, eu não posso dizer que não, porque senão eu estou intervindo em 2 poderes, quem sou eu? Né? Então isso já ficou meio pacificado, claro que não quer dizer que está valendo tudo, mas é uma questão que a gente já sabe que ficou nesse lugar, você tem instâncias para dizer, né, que pode ou que não pode. Espera-se o consenso entre os 2 poderes, né, executivo e legislativo, para realmente trabalhar com o que realmente importante. O governo atual do Bolsonaro é o que apresenta mais rejeições de medidas provisórias, considerando o primeiro ano de governo. O que aconteceu nos últimos tempos, e o que o meu estudo mostra, é que os parlamentares também têm estímulos, e a ciência política fala muito disso, do estímulo para aprovar a MP. Por que ele tem estímulos para aprovar a medida provisória? Porque o governo é uma máquina que consegue atuar, trancar pauta, o executivo distribui cargo ministerial, tem o orçamento, tem toda uma lógica da ciência política que explica. O Congresso também pode fazer emendas, ou seja, modifica o texto. Até então, podia até fazer jabuti, aproveitava a carona da medida provisória e aprovava uma coisa ali para o negócio, mas só que não pode mais. Então, foi perdendo os estímulos para poder aprovar a MP. Aí veio aquela história do Temer, dizendo que não trancava tudo, aí foi começando a perder a MP começou a achar barreiras. Sim. Aí quando veio a história da comissão mista, foi porque o STF foi chamado a agir, né? Foi dentro do governo que criou a ICMBio, foi lá e falou, olha, o Instituto Chico Mendes foi criado por medida provisória, mas de maneira totalmente descumprimento total do regimento. E aí o STF foi lá e falou, não, tem que ter comissão mista sim. Cadê a comissão mista que não funciona? Isso em 2012. E aí passou a funcionar as comissões mistas. Elas não funcionavam. Era o relator ad hoc no plenário. Então, as comissões mistas passaram a acontecer. E aí, uma comissão para cada MP. Os parlamentares têm 1 milhão de tarefas. Então, começa a ficar difícil fazer tudo isso. Hoje, o Bolsonaro tem a vantagem de que não tem comissão mista. Então, ele vai mandando a medida provisória. A pandemia está favorável, né, para que as MPs possam ser bem ágeis, né? Mais do que antes, desse instrumento, né? Ser mais utilizado. A minha preocupação é que isso. A Maia, querida. Viu? Gente, a gente já está chegando no final da live. Olha, agora que eu olhei para o relógio. Olha aí, vai dar já 1 hora, né? Vai cair. Mas, Mária, eu te falo que trabalhos como o seu são muito importantes. E a gente precisa muito conversar e discutir um pouco mais sobre a atuação do nosso poder legislativo, né? Eu penso que a sociedade ela precisa ser mais atuante. E, assim, hoje a gente tem muitos outros instrumentos. Eu acho que os meios de comunicação cumprem um papel, né? Mas o cidadão hoje, ele
tem e pode cumprir o seu papel mais diretamente através das mídias sociais, né? Então, assim, o que eu busco e gostaria de contribuir é com que a gente coloque esse debate na mídia, nas mídias sociais. Então, assim, eu agradeço muito a tua coragem de vir aqui conversar comigo, né, da gente estar aqui no sábado, que eu sei que o seu tempo é tomado com muitas coisas, mas deixar aqui, né, registrado essa nossa conversa, essas nossas preocupações, né, levantadas por você e debatidas no seu trabalho, e que você possa realmente trabalhar cada vez mais para que a gente possa ter estudos assim relevantes como o seu. Muito obrigada mesmo, viu? Fique à vontade para você fazer as suas considerações Eli, muito obrigada pela oportunidade. Não é um tema fácil, é um tema árido, porque não é comum. Muita gente não domina e acaba afastando. Eu acho que a gente tem que facilitar esse entendimento, até para a sociedade mesmo. Eu acho que isso que você faz é importante nesse aspecto. Todo mundo que pode ter canais que tragam a proximidade da política para a vida brasileira, porque senão ficam termos jurídicos muito confusos, situações políticas muito confusas, e a pessoa vai achando que aquilo ali é muito longe dela, mas não é, afeta a vida real, próxima dela no dia a dia. Então, eu busco contribuir em tudo que eu posso, eu aceito, eu acho que foi um convite maravilhoso para a gente poder falar sobre isso. Te agradeço mesmo, parabéns pela iniciativa. E eu acho que eu fico só com a frase do Ulisses Guimarães, nosso constituinte, quem eu fico muitíssimo admirada da fala dele já lá na Assembleia, de que eu até deixei isso como no meu trabalho, né? A medida provisória é decreto-lei, nós temos que acabar com essa maldição que há sobre o Brasil e sobre esse país de que tudo é provisório. Então, tanto ele disse isso, quanto Mauro Benevides, anos depois, ele foi vice-presidente na Assembleia Constituinte, dizendo que a medida provisória foi um calcanhar de Aquiles que deixamos no nosso texto constitucional. Então, é uma questão que a gente naturalizou, a gente se habituou, mas não deveria. É aquela história de sempre, né? A gente se acostuma, mas não devia. Ai, poxa, muito obrigada. Olha, essas frases realmente põem a gente para pensar mesmo, né? Assim, parece realmente no Brasil tudo é provisório, a sensação, né? Mas, Mari, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a participação das nossas amigas e obrigada a todas, amigas. Olha, só mulheres aqui maravilhosas. Eu admiro demais todas vocês. Um grande beijo. Eli, parabéns por sua dedicação acadêmica, Nana. Olha, Valeu, minha amiga. Só tem amigas maravilhosas. É a Lê, a Maia, a Tânia, a Mari. Só gente maravilhosa. A Isa. Muito obrigada a vocês todas. Todas vocês. Vai ficar disponível a live, tá bom? No meu Instagram. E assim que possível, eu vou constituir um canal, acho que no YouTube, para a gente poder guardar tudo isso e disponibilizar, porque muitos estudantes, né, podem acessar, podem entender de forma mais simples, né, o que é complexo você pegar a Constituição e ler. Né? Então, assim, fico bem agradecida. E até a próxima live. Até a próxima. Obrigada, gente. Bom sábado. Boa noite. Se cuidem. Tchau, tchau.